Na palavra do Senhor. Os ventos fortes da vida. Estamos na série expositiva do Evangelho de João. O texto é João capítulo 6, do versículo 16 até o versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 16. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando no barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar. Aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenha medo. Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém? Senhor, essa é a tua palavra que nós acabamos de ler. Que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Os ventos fortes da vida. Quantos de nós enfrentamos situações onde os ventos são contrários, onde a força do vento, a força da tempestade é grande, onde as oposições surgem, ventos contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Às vezes nós enfrentamos ventos assim, ventos contrários, ventos que fazem de tudo para derrubar a sua fé, tudo para derrubar a sua esperança. E no texto que nós acabamos de ler, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e ali apareceu um vento forte. Só que antes de mais nada, eu queria dizer que Jesus, essa passagem que nós conhecemos, que Jesus andou sobre as águas. Jesus, nesse momento, ele revelou mais uma vez quem ele era. Jesus não era qualquer um, Jesus era divino, Jesus era e é Deus. Jesus é o Senhor. E nós podemos perceber que Jesus, no versículo 15, se você observar, Jesus estava distante dos discípulos, distante do barco, e os discípulos entraram no barco para ir para Cafarnaum. Eles começaram a navegar, e Jesus estava distante deles. Nós podemos entender que Jesus, estando distante deles, o barco continuou ali andando no mar, navegando no mar, sem a presença de Jesus. Eles estavam sem Jesus. Não é isso que está na sua Bíblia? Eles estavam naquele momento sem a presença de Jesus. Nós podemos ver isso acontecendo, que Jesus não estava com eles ali naquele momento. Antes de seguir o texto, eu quero dizer para você: não sei qual é o vento que está sobre a sua vida, não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, mas Jesus está com você, Jesus está na sua vida. Sabe, qual é a primeira lição que eu queria trazer para as nossas vidas, aplicando esse texto, para as nossas vidas, esse texto tão conhecido, que a gente já viu, já leu, já ouviu mensagens, sobre Jesus andando sobre as águas, o andar de Cristo sobre as águas. O que isso tem a nos ensinar? A primeira coisa, para você que está diante de ventos fortes, os ventos fortes da vida, eu quero dizer para você: não fique longe de Jesus. Não fique longe de Jesus. O versículo 15, como eu já falei, Jesus não estava perto deles. Após Jesus realizar o milagre da multiplicação de pães, Jesus se isolou, Jesus se distanciou das pessoas ali, e na verdade Jesus estava bem distante dos discípulos. Só que há uma coisa muito interessante: por que será que os discípulos estavam ali longe de Jesus? Eu preciso ser bem honesto, olhando para o texto. A gente pode julgar os discípulos e dizer: eles entraram no barco e foram sem Jesus porque quiseram. Não tem como a gente afirmar neste evangelho. Mas em Marcos 6,46 diz que Jesus ele deu a ordem aos discípulos: olha, entrem no barco, vão lá que daqui a pouco eu vou. Aqui nesse texto de João não diz isso, mas diz que os discípulos entraram no barco, e Jesus não estava no barco. E o que nós podemos aplicar para as nossas vidas, mediante as forças
dos ventos da vida, nós não podemos ficar longe de Jesus. Não fique longe de Jesus. Quantas pessoas estão longe de Jesus? Pessoas que viram os milagres, pessoas que viram curas, pessoas que viram Jesus realizando tantas coisas e estão nesse exato momento longe de Jesus. Nesse exato momento estão distantes de Jesus. Aqueles discípulos estavam no barco, aqueles discípulos estavam ali navegando e Jesus não estava ali. Não estava ali. E quantas pessoas estão vivendo a sua vida sem Jesus? Como é difícil. As pessoas não têm medo de ir para a praia, não têm medo de ir para o Guanabara, não têm medo de enfrentar uma fila para pegar o seu auxílio emergencial. Tem 1.000, 2.000 pessoas ali, mas as pessoas têm medo de vir à igreja. Eu tenho medo de ir à igreja. Vai que acontece alguma coisa. Posso dizer uma coisa para você, para todos que estão aqui. Vai acontecer algo na sua vida hoje, porque todas as vezes que nós saímos da nossa casa, Jesus sempre tem algo a nos dizer, a nos falar, a nos abençoar. Os ventos podem ser fortes, mas nós sabemos quem é que está sobre as nossas vidas. Quantas pessoas aí, nesse exato momento, de medo, estão aí com medo de, não tem medo de nada, mas tem medo de vir à igreja. Tem medo de sentar e dizer, não, pode acontecer alguma coisa. O que pode acontecer quando a gente sai da nossa casa para ter um encontro com Jesus é ser abençoado por Jesus. E nessa noite, todos vocês que estão aqui, eu tenho certeza, você vai sair daqui mais abençoado. Você vai sair daqui mais fortalecido. Sabe, as pessoas estavam ali, os discípulos estavam no barco sem a presença de Jesus, e muitas pessoas estão vivendo assim também, sem a presença de Jesus na vida delas, distantes de Jesus, sem um relacionamento próximo com Jesus, sem vida com Jesus, sem intimidade com Jesus. Os discípulos, eles eram os homens que andavam constantemente ali com Jesus, vendo milagres, vendo tantas coisas, mas nesse momento, eles estavam no barco sozinhos. Nesse exato momento eles estavam ali enfrentando essa dificuldade. Para quem está enfrentando o vento forte da vida, eu quero dizer para você em segundo lugar, enfrente os ventos que surgem em sua jornada. Quantas pessoas ficam com medo e param de andar, param de caminhar, param de viver a vida segundo a vontade de Deus. Versículo 18 vai nos ensinar isso, quando a gente vai perceber aqui que os discípulos estavam ali no barco, o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Talvez você entrou aqui essa noite e diga, olha o vento que está sobre a minha vida, olha a dificuldade que eu estou vivendo, ninguém sabe o que eu estou passando, mas Jesus sabe. Aqueles discípulos estavam no barco, enfrentando o vento, enfrentando a dificuldade, sem Jesus ali com eles naquele momento. Eles tinham que enfrentar, eles poderiam começar a chorar, eles poderiam começar a, de repente, se desesperar, mas eles estavam ali, diante do vento contrário, diante do vento forte, que estava sobre eles. O vento ali estava ali a todo momento, colocando pressão, e às vezes as pressões da vida chegam sobre você, chegam sobre a sua casa, chegam sobre o seu lar, e talvez você diga assim, mas que dificuldade que eu tenho enfrentado. São os ventos da vida, são os ventos que sopram, e esses ventos sopram em muitos momentos para te derrubar, para te colocar caído. Só que a nossa atitude, olhando para esse texto, aplicando as nossas vidas, nós temos que enfrentar todo e qualquer vento que se levanta contra a gente, porque nós sabemos que o maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Se nós ficássemos há alguns meses atrás somente no medo, o que seria de nós hoje? O que seria da igreja se a gente parasse e falasse, não, olha aí a dificuldade, olha aí os problemas os problemas são grandes sim, mas a igreja enfrenta os ventos, olhando para Jesus, buscando a Jesus. Esses discípulos estavam ali no barco, e nós não podemos ficar na nossa família, na nossa casa, no nosso lar, na igreja, com medo somente de o que vai acontecer. Jesus permanece no controle de todas as coisas, amém? Sabe, você já ouviu aquela expressão, né? O chorão, o crente chorão, ou a pessoa que chora a todo momento?
Quantos pais têm dito assim: olha, eu vou dar tudo para o meu filho, porque eu não tive lá atrás. E aí dão as coisas, dão. E aqueles filhos crescem sem saber enfrentar uma dificuldade. Voltando ao início do texto, por que esses discípulos estavam sem Jesus? João aqui não responde. Eu já falei, Marcos e outros evangelhos também vai explicar. Foi uma ordem de Jesus, aqui não está escrito. Então, pastor, uma contradição? Não é contradição. Cada evangelho tem uma ótica, uma visão, né? E esse aqui, evangelho de João, está escrito que os discípulos estavam no barco, longe de Jesus, enfrentando um vento forte, um vento contrário. Será que não era plano de Jesus que os discípulos estivessem ali para aprender a sofrer, para aprender a enfrentar uma dificuldade? Olha o que nós estamos enfrentando hoje, e quantas pessoas só ficam, né, mas está difícil, mas eu não consigo orar, não consigo fazer nada. Deus nos trouxe aqui para despertar em nós o quê? Esse desejo de enfrentar os ventos. Não adianta ficar, um dia melhora, não. Tudo começa a mudar quando você começa a se posicionar diante da tempestade, diante do vento contrário. Mas tem gente que prefere reclamar, prefere questionar, prefere duvidar, prefere dizer, será que vai dar certo? E Jesus estava ali, ainda não chegou na história, Jesus ainda não estava naquele momento ainda. Só que o que eu quero dizer para você é o seguinte: acredite que é no momento certo que Jesus vai revelar o seu poder em sua vida. É no momento certo, você que está enfrentando o vento, é no momento certo que Jesus vai revelar o seu poder. Versículo 18, os discípulos estavam ali desesperados, e aí surge o versículo 19, dizendo o seguinte lá: os discípulos já tinham navegado 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus se aproximando, andando sobre o mar. Jesus estava andando sobre as águas, e naquele momento, na verdade, Jesus começou a revelar o seu poder. Não é todo dia que você vê alguém andando sobre o mar, sobre as águas, mas foi no momento certo que Jesus revelou para eles o seu poder. Aqueles homens que já tinham visto milagres, aqueles homens que já tinham visto tantas curas, estavam diante de um fato que ninguém poderia imitar, e até hoje, né? Não tem como, só Jesus. Jesus revelou o seu poder, a sua autoridade. E na sua vida, você que está enfrentando ventos contrários, é no momento certo que Jesus vai revelar o seu poder, a sua autoridade, a sua graça, o seu manifestar. Aqueles discípulos tiveram o privilégio de ver Jesus andando sobre as águas. Nós já conhecemos o final dessa história aqui. Talvez você está no meio da sua história, mas no final da sua história, no final desse vento, o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado na sua vida, na sua casa. Se você entender que é no momento certo, não é antes nem depois, é na hora certa. Ninguém pode fazer o que Jesus já fez por você, o que Jesus já realizou na sua vida, só que a gente tem a memória curta. Aqueles discípulos ali, em alguns momentos, tinham a memória curta também, porque eles viram, mas chegava um vento diferente, eles duvidavam. Chega um problema diferente, as pessoas às vezes duvidam. Chega uma dificuldade diferente, as pessoas começam a ficar com medo. Aqueles discípulos, quando viram Jesus andar sobre o mar, eles ficaram com medo. Primeiro eles estavam com medo do vento, depois eles não reconheceram Jesus. E quantas vezes nós não reconhecemos que Jesus está pertinho da gente, agindo já, só que a gente prefere tampar os olhos e ficar olhando para o vento, a força do vento, para a dificuldade, para o problema, para a luta, para as acusações, para as palavras de derrotas. Só que nós somos um povo que temos uma palavra liberada sobre as nossas vidas, amém? O que fazer diante dos ventos fortes da vida? Vença os medos com a palavra de Jesus. Versículo 20 diz assim: aqueles homens ali, depois de ver Jesus andando sobre as águas, eles estavam diante desse desafio ali, quando Jesus disse: sou eu, não tenham medo. Quando eu li esse texto,
eu trouxe para a minha vida, para a sua vida, para cada um de nós aqui. Não sei o tamanho da força do vento que está sobre a sua vida, mas quero te lembrar. Lembre-se quem é Jesus. Jesus disse para os discípulos: sou eu. Nessa noite, Jesus disse para você: sou eu, não tenha medo. Qual é o seu medo? Existem 153 tipos de medo. Medo de tudo quanto é tipo de coisa, de bicho, de animal. E Jesus naquele momento disse para eles: sou eu. E você está aqui essa noite, quero dizer para você, é Jesus que está aqui neste lugar nessa noite. É Jesus que está nessa casa. Essa casa pertence ao Senhor Jesus. E quando nós falamos casa, não é as paredes, são as vidas, são as pessoas que entendem que Jesus esteve, está e sempre estará no controle de todas as coisas. Glória a Deus. O que fazer diante dos ventos da vida? Quinto lugar, versículo 21, se alegre com a presença de Jesus, sabe, a partir daquele momento, versículo 21 diz que eles receberam Jesus ali, com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Nessa noite, não sei qual o vento que você passou durante o dia, durante a semana, mas se alegre com a presença de Jesus, porque Ele está aqui neste lugar. Jesus está aqui. Jesus está neste lugar. Se alegre com a presença dEle. Quando Jesus disse: sou eu, depois Jesus se juntou aos discípulos ali naquele momento no barco. Só que eu queria chamar a sua atenção. Versículo 17 diz que os discípulos estavam no barco, Jesus não estava no barco. Agora o versículo 21, os discípulos estavam no barco e Jesus estava no barco. Qual é a diferença? Você já ouviu uma vez alguém dizer: com Jesus no barco, tudo vai muito bem. A pergunta é: Jesus está na sua vida? Jesus está no barco da sua vida? Jesus está aí no seu coração? Versículo 17, os discípulos estavam enfrentando ali diante, não estavam no mar, começaram a enfrentar o vento, a força do vento poderia derrubar o navio, e eles estavam sem Jesus. Mas no versículo 21, depois deles olharem, verem, enxergarem Jesus andando sobre o mar, o versículo 21 vai dizer que Jesus agora estava ali com eles, e eles chegaram ao seu destino. Só que antes de chegar no seu destino, chegou o tempo de alegria. Nós passamos por um momento de vento, de tempestade, de luta, de adversidade. Hoje, talvez você possa dizer assim: algum momento bom da sua vida. Muitos já dizem: depois da tempestade vem a bonança. Às vezes, ou somente você sabe, alguma coisa que aconteceu na sua vida, alguma vitória que chegou, mas antes de chegar, olha como durou. Hoje, para nós estarmos aqui hoje, olha como durou, quantos meses, quantos dias, sem poder estar aqui. Por isso que eu sempre digo, eu tenho um privilégio, porque eu venho aqui todos os dias, mas pense no privilégio que cada um de nós que nós estamos hoje aqui, num lugar que, separado para glorificar o nome do Senhor, e a gente não podia fazer isso, era somente online, de transmitir, não era do tempo, mas hoje a gente pode sair da nossa casa, hoje a gente pode se alegrar com a presença de Jesus nesse lugar. Hoje a gente pode se alegrar. Talvez você chorou, talvez você passou por uma adversidade, por uma dificuldade, mas nós temos esse privilégio de desfrutar da presença de Jesus, e Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E aqui, quantos estão aqui por causa de Jesus? Então eu posso afirmar: Jesus está aqui. Sabe, Jesus está em sua vida, está no seu casamento, está no seu lar, está nos seus negócios. Enquanto Jesus estiver fora do barco, você vai ser dominado pelo medo, vai ser dominado pela força do vento, mas quando Jesus estiver plenamente no seu coração, na sua vida, na sua mente, você vai ficar todo momento, você vai ter a alegria que esses discípulos tiveram pela presença de Jesus, você vai desfrutar da paz, da esperança, da satisfação, porque viver com Jesus, andar com Jesus, caminhar com Jesus é bom demais. O que fazer diante dos ventos da vida?
Não fique longe de Jesus. Esse recado é para você. Não fique longe de Jesus. Não fique longe de Jesus. Enfrente os ventos. Está difícil, pastor, mas olha só a dificuldade que eu estou vivendo. Sim, mas enfrente os ventos que surgem em sua caminhada. Terceiro, acredite que é no momento certo que Jesus vai revelar o seu poder. Vença os medos com a palavra de Jesus, se alegre com a presença de Jesus. Não importa a força dos ventos, o que importa é você saber de quem é que tem todo o poder para mudar. E quem tem poder para mudar tudo é quem? Jesus. E eu quero te lembrar, Jesus teve que lembrar para os discípulos, né? Olha, sou eu. Eu quero te lembrar mais uma vez, é Ele. Quem é Ele? Jesus. Ele é o autor da vida. Ele é o Senhor. Ele é o princípio e o fim. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o príncipe da paz, o Deus forte, o maravilhoso conselheiro, o Senhor dos exércitos. Ele é o que tem, é aquele que tem a última palavra na sua vida. Não permita que o vento forte da vida, ou os ventos fortes da vida, façam com que você fique aprisionado pelo medo e não enxergue quem é o Senhor Jesus. Ele continua sendo o Senhor, continua sendo Deus, Ele continua agindo. Hoje talvez, não sei o que você está vivendo, mas creia, tome posse, que hoje você pode estar chorando, pode estar com dificuldade, mas em breve você pode voltar aqui para dizer: glorificado seja o nome do Senhor, porque eu venci os ventos contrários pelo poder do Senhor Jesus. Não é na sua força, não é na minha força, é na força do Senhor. E eu quero encerrar citando Paulo. Paulo disse certa vez em Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Mais uma noite, mais um dia, mais um momento que estamos sendo fortalecidos pela palavra do Senhor. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe. Meus amados,